Muito bom dia, Thaís Lapa. Tudo bem? Muito bom dia, Rosângela. Muito bom dia a todo mundo da audiência aqui da Desacato. Estou bem, começando aqui mais uma semana para discutirmos temas dos mundos do trabalho. Sim, só que antes de entrar no tema do dia, nós vamos fazer aquele momento esperado em que eu já anunciei. Eu queria que você falasse assim, um minutinho do teu livro para a gente colocar para a audiência, né, essa obra que você vai estar sorteando aí, que a própria editora da UFSC vai estar enviando para a sortuda ou para o sortudo que ganhar o livro hoje. Não, claro, eu faço esse convite, né, as pessoas a conhecerem, e alguma pessoa, né, vai ganhar o livro hoje, né, nesse sorteio. O livro se chama O Gênero do Trabalho Operário, vou mostrar aqui, que nem as pessoas fazem nas internets hoje em dia. Capa feita pela Camila Bettoni, que é pesquisadora, socióloga, artista aqui de Florianópolis, né, que muita gente conhece, e que é aqui da UFSC também, né, doutoranda. Ela não, né? A obra é fruto da minha pesquisa de doutorado, né? Que eu terminei em 2019 na Unicamp, e trata sobre as condições de trabalho, relações de gênero de trabalhadores e trabalhadoras, mas sobretudo trabalhadoras operárias de fábrica de dois setores, né? Do setor metalúrgico, duas ramificações desse setor, que é o setor eletroeletrônico e automotivo. E aí tem muita coisa, né? Assim, eu dei até uma entrevista aqui no Portal Desacato faz umas 2 semanas, salvo engano. E né, quem quiser saber de mais detalhes, tem uma entrevista ali de 1 hora que a Amy fez comigo, né? Super generosa ali nas perguntas e me permitiu tratar de muitos assuntos, né, que eu discorro aqui, né? Mas tem condições de trabalho, tem a questão das próprias relações de gênero e muitas vezes as desigualdades que acontecem dentro de um ambiente de fábrica, né? Quando as mulheres estão trabalhando sendo minoria, mas também quando elas são maioria, porque no setor eletroeletrônico elas são maioria no chão de fábrica, que é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe. E, enfim, é um convite à leitura para as questões de teoria de gênero, de sociologia do trabalho, né, e gênero pensado a partir do trabalho, né, que eu não sei se é uma vertente, né, também que todo mundo conheça, e também para pensar a luta, né, reivindicativa, para mudança social, para a melhoria, né, das condições de trabalho, por justiça para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e, por que não, né, de fora também. Thaís, me corrija se eu estou errada. Quem não ganhar o livro, a gente só tem um livro para sortear, né? Já estou vendo um monte de gente aqui que está querendo ganhar o livro. Não vai ser possível todo mundo ganhar. Então, quem não conseguir, esse livro está disponível no catálogo de livros da editora da UFSC. É possível comprá-lo através dessa plataforma? É possível? Então, não, na verdade, ele foi publicado por uma editora que também é independente, né? A editora Lutas Anticapital, que é lá do interior de São Paulo. E eu tenho alguns exemplares aqui na livraria da UFSC, na verdade, né? Que estão à A disposição livraria das pessoas que física. quiserem. Na livraria física, acho que ainda tem, né? Tinha alguns. Na livraria física aqui da UFSC, se não, está disponível para compra online, né? No site da editora, que é Lutas Anticapital .com.br, se eu não estiver, né, me lembrando errado, e aí as pessoas podem encomendar, né, e chega no endereço aí de todo o Brasil. Tem também como encomendar comigo, né, eu tenho alguns exemplares de um lançamento que a gente fez físico ano passado, então, né, eu tinha deixado em um outro momento, reforço aqui, né, tem lá o meu perfil, eu não sou, assim, a pessoa super internética, né, assim, dessa parte, mas faço essa divulgação também, porque, né, quem preferir pegar comigo aqui em Santa Catarina, ó, tem o site aqui, né, na legendinha aqui do vídeo, lutasanticapital.com.br, né? Falei certo. Mas também, né, tem o meu perfil do Instagram, @lapathaís, né? Lapa que nem o bairro de São Paulo ou do Rio, que a gente, né, posso fazer o envio também para a pessoa que quiser comprar diretamente comigo. Aí tem lá as informações do meu perfil, dá para fazer lá o Pix, né? Esse mesmo jeito, né, que nem a gente pode fortalecer o portal Desacato, né, fazendo o Pix e apoiar, né, a mídia independente, isso aqui também é editora independente, é livro que a gente publica ali com muitos esforços e não é das grandes editoras, e, né, assim, não tem aquela divulgação de massa, né, das grandes editoras, então a gente faz aqui também esse trabalho de formiguinha, né, tem alguns livros aí em algumas livrarias menores, específicas, e tem na biblioteca da UFSC, né? Quem tiver aí sem grana, quiser consultar, né? Dá para ir lá olhar, mais claro, né? A gente também
sempre que possível, quem tiver condições de adquirir, além de apoiar, né, a editora, além de, né, conhecer a obra, faz com que a gente circule, né, essas ideias e possa debatê-las, fortalecê-las. Sofia, vamos logo para o sorteio, que a gente já criamos muito clima já aqui. Já podemos ir logo para o sorteio, para a gente ver quem será a sortuda ou sortudo. Olha só! Que legal! Lá de Bombinhas, Bruna Weber Bota, nossa parceiraça aqui, amiga, muito colaboradora. Bom. Então, Bruna, vou pedir o teu endereço e a própria Thaís vai estar fazendo o envio através da editora, né, Thaís? Então, gratidão, sim. Gratidão por esse presente. E vou deixar você. Em breve chega para a Bruna e faço uma dedicatória aqui também. Olha só, com dedicatória e tudo, Bruna. Um beijão, amiga, querida, saudade de você. Thaís, vou deixar você aqui à vontade para você trazer sua coluna de hoje. E agradeço em nome de todas e todos que fazem parte do Portal Desacato por esse presente, por esse tão carinhoso. Seguimos juntas. Seguimos juntas. Obrigada, Rosângela. Então, vamos lá. Bom, achei que ia entrar a vinheta, gente. Estou aqui, não estou acostumada ainda com o ambiente, mas vamos para a nossa coluna de hoje, as discussões que a gente vai trazer, né? Vou seguir trazendo aqui nas segundas-feiras, sempre às segundas-feiras, na coluna Elabora. Sou Thaís Lapa, para quem não me conhece. Estou na cidade de Florianópolis, mas venho desse mundão aí de São Paulo e tratarei de questões principalmente nacionais relacionadas a esses mundos do trabalho. Eu acredito que seja um assunto muito importante da gente tratar. Estamos ainda em maio, né? E aí esse maio está sendo um mês dos trabalhadores e trabalhadoras por muitas razões, por razões históricas, das datas que a gente rememora, mas também porque tem muita coisa acontecendo, muitos assuntos em discussão e em disputa que estão vindo, né, à tona em maio. E, assim, um deles que, por onde venho circulando, né, nas últimas semanas, circulei em alguns espaços de debate, inclusive de muitas preocupações sobre os temas, né, das novas fases de modernização, do que é chamado de modernização do trabalho, né, de implantação de novas tecnologias, de implantação, né, de inclusive o que é chamado do que é mais sofisticado, né, hoje, e ainda um assunto de muita dúvida, né, para algumas pessoas, como inteligência artificial e outras tecnologias, né, dessa natureza mais sofisticada, né, nos ambientes de trabalho. E eu gostaria de tratar um pouco disso, né, um pouco dessa dúvida que talvez, né, apareça na cabeça das pessoas, mas que não é assim por falta só de conhecimento, de não ser especialista no tema, é porque é realmente um assunto que é cheio de caminhos aí dúbios, né, para a gente pensar sobre, que é assim, por que a gente tem, né, certas implantações de mecanismos nos ambientes de trabalho, ou melhor dizendo, para quem, né? A quem eles vêm servindo, né? Quando a gente faz, quando a gente rememora o que vem sendo, né, nos últimos anos, as discussões que vêm alegando estarem fazendo implantação de novidades, né, de alteração, inclusive, de legislações, de mecanismos, né, que regulam o trabalho, que organizam os mercados de trabalho e os processos de trabalho, né, o modo pelo qual a gente faz o trabalho em cada espaço, né, cada ambiente laboral. Quem advoga, quem reivindica, né, que está modernizando o trabalho, é uma palavra que a gente acho que tem que começar a colocar assim sob forte suspeita, né, quando a pessoa estiver dizendo que está querendo tornar o ambiente de trabalho mais moderno. Porque, né, assim, no primeiro momento pode parecer aquela realidade meio os Jetsons, assim, né? Olha, estamos aqui nas famílias e ambientes do futuro e a gente vai, enfim, né, fazer com que a vida de todo mundo seja mais prática.
tecnologias para facilitar a gente, né, para facilitar a vida, né, da população em geral, mas na vida prática, né, nas relações laborais, como sabemos, né, inclusive meu xadrez que está aqui atrás de mim, né, minha tela que tem um tabuleiro de xadrez um pouco mais realístico, né, que coloca os trabalhadores de um lado, né, e aqui no caso, né, a classe dominante nobreza, né, mas que a gente poderia pensar a classe dominante atual, né, dos empregadores né, que compõem a burguesia, a gente pode pensar que não é bem assim, né? Esses benefícios, esses efeitos da tecnologia acabam não sendo muito igualmente partilhados. E aí eu estou trazendo essa reflexão para pensar o seguinte: desde que a gente tem, por exemplo, uma medida que foi muito robusta aqui no Brasil, que foi a reforma trabalhista de 2017, a gente teve um alarde, uma divulgação de que ela seria uma reforma muito modernizadora das relações de trabalho no Brasil, né? Então, ali eu acho que foi um marco o marco da desconfiança, né? Sobre o discurso que vem né, o que envolve, né, certas mudanças que são muito destrutivas, né? E vêm sendo destrutivas. A gente vem vivendo uma avalanche. Aquela foi uma medida mais robusta, mas já tinha acontecido algumas antes e vem acontecendo várias depois, que tem reduzido os parâmetros de proteção ao trabalho no nosso país. E aí, a reforma trabalhista em si já foi muito problemática, porque ela estava mexendo, né, no que a gente vinha construindo, né, e tentando aplicar, né, porque ainda a gente não tinha conseguido nem efetivamente aplicar medidas que estão previstas na nossa legislação, né, da consolidação da legislação trabalhista, né, lá dos anos 40. Então, a gente estava ainda num processo de tentar fazer valer, né? Eu costumo dizer, né, nos ambientes onde eu falo, né, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto, enfim, né, palestrante de forma geral, que inovação no nosso país seria patrão aplicar direito trabalhista, né? Mas o que a gente acaba vendo na prática é que inovação e modernidade acaba sendo traduzido como isso, como ou você colocar alguma medida para tirar os limites, né, tirar freio, né, dos empregadores para eles usarem a força de trabalho do jeito que eles bem entenderem, sem, né, precisar se preocupar com a proteção da sua saúde, da sua integridade física, psíquica, né, dos seus, imagina, muito menos dos seus tempos de não trabalho, né, o seu tempo de descanso, o seu tempo de exercer, construir projetos de vida próprios, etc. E aí a gente tem, né, ou essa visão, né, de que você tem que tirar o limite, né, qualquer limite para o empregador, ou a visão de modernidade como se fosse uma visão de, olha, vamos colocar algum mecanismo, algum recurso tecnológico. Então, botou lá uma plataforma na mediação de um trabalho, ele é moderno. Botou um software de gerenciamento, ele é moderno, né? Ele é inovador. E aí, o meu comentário de hoje tem a ver com isso, com moderno para quem, inovador para quem, inovador em quê? A gente fica, né? E aí, até quem é desconfiado dessas, né? Porque aí eu quero deixar provocações também, né? Até quem é desconfiado dessas palavras modernidade, inovação, né, nas relações de trabalho, às vezes fica preocupado com uma coisa, que é quando a gente coloca a tecnologia, né, implanta a tecnologia né, nas várias fases que a gente tem, né, de novas inovações e invenções, né, tecnológicas que são implantadas no trabalho, né? Hoje em dia a gente fala não só de inteligência artificial, tem mecanismos de internet nas coisas, rastreabilidade, tem vários nomes aí que uma parte das pessoas talvez conheça e outras não, mas né, nem é o meu objetivo aqui hoje, mas a questão é, esses mecanismos quando implantados, eles não estão sendo colocados de forma neutra, né, nas relações de trabalho, eles têm finalidades de atendimento à lucratividade né, o aumento ou a manutenção dos padrões de lucratividade da classe dominante, né? De classe dominante, a gente não está falando do empregador ali da vendinha da esquina, né, gente? A gente está falando das grandes empresas de tecnologia, das grandes empresas, né, dos setores de comércio e serviços, dos grandes donos do capital bancário, né, o capital financeiro, o capital industrial e todas essas, o quanto que esses empregadores e
esse conjunto, esse grupo social, né, que se organiza enquanto classe, que defende os seus interesses de classe, tanto implementa a tecnologia quanto briga por reduzir direitos e proteções de trabalhadores, porque eles estão procurando, né, a garantia do seu benefício próprio. A questão, isso assim, para quem está ali um pouco antenado nesses assuntos, consegue perceber que tem ali uma divergência, né, uma disparidade de interesses entre quem é trabalhador e quem é empregador. Só que a questão que eu estava só querendo chamar a atenção e a provocação que eu quero deixar é que a tecnologia implementada no trabalho, ela não, primeiro que ela não precisa necessariamente ser ruim, a gente poderia ter tecnologias benéficas para os trabalhadores, mas quando a gente está pensando no efeito maléfico, né, no efeito prejudicial a quem trabalha, não se trata só daquele medo de perder empregos, né? Porque de uma parte disso se trata, é verdade, né? Tem tecnologias que são aplicadas para tentar reduzir ao máximo, né, o número de trabalhadores, é o famoso mecanismo de tentar reduzir o trabalho vivo e substituir ele por trabalho morto. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem numa parte dessa implantação de mecanismos tecnológicos formas novas de controlar o trabalho de quem continua empregado, né? Então, essas formas novas, eu quero continuar falando disso na coluna aqui em outros momentos, mas essas formas novas, né, que muitas vezes fazem com que empregadores não se reconheçam nem como empregadores de fato, né, o que acontece em várias dessas plataformas aí de gerenciamento e controle de trabalhadores que, né, atuam como motoristas, como entregadores, mas também como empregadas domésticas, né? Tem mecanismos de trabalhar por plataforma hoje em dia em várias profissões e que, né, um pulo do gato está sendo esse, né? Você mistura tecnologia com negação de direitos trabalhistas e você usa, né, a capacidade de trabalhar dessas pessoas sem ter que se comprometer com nenhum dos seus direitos. Isso tem sido, né, um mecanismo considerado moderno, considerado inovador na perspectiva de quem é empregador, mas que não é em nada inovador quando a gente está pensando na necessidade de proteção a direitos, dignidade e, né, no bem-estar da população trabalhadora. Então, a gente precisa enfrentar esse tipo de contradição e desconfiar da palavra modernidade e inovação quando a gente estiver falando de trabalho, porque isso pode estar escondendo, maquiando esse interesse de desproteger trabalhadores de direitos e de aplicar a tecnologia só em benefício do empregador. Por hoje era isso, gente. Então, sigamos aí nas reflexões e nas batalhas. E até a próxima semana, então. Bom dia.